Olá, gente! Vamos dar continuidade então aos nossos estudos aí sobre o sistema digestório, certo? Vamos então para a videoaula de número 3. Hoje a gente vai conversar sobre os ruminantes, eles, né? Os animais que têm 4 compartimentos estomacais, né? São foda, tem 4 estômagos, o bichinho, certo? Lembrando que os ovinos e os caprinos também vão se caracterizar porque eles têm 4 compartimentos estomacais, tá? Então vamos caracterizar o estômago de um poligástrico, né? Ou pluricavitários, certo? Gente, os ruminantes, como eu falei para vocês, eles vão ter 4 compartimentos estomacais. Nós temos o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso, tá? Então, esses são os 4 compartimentos estomacais. Rumen, retículo, omaso e abomaso, tá? Então, lembre desses 4 compartimentos. Os 3 primeiros estômagos, né? O retículo, o rumen e o omaso, eles vão se caracterizar porque eles têm uma mucosa, gente, que é agrandular, tá? Então quer dizer que essa mucosa, ela não vai secretar substâncias que vão fazer a digestão química, certo? Então, a gente vai ver que ela tem um papel um pouquinho diferente do que a gente observaria no estômago, né, que vai secretar substâncias para fazer a digestão em si, certo? O abomado, gente, por sua vez, ele vai ter uma mucosa glandular, então ele secreta substâncias gástricas que fazem a digestão, tais como ácido clorídrico, né, e outras substâncias que são extremamente importantes aí para a digestão ocorrer de forma eficiente. Olha essa imagem aqui que legal. Aqui a gente tem diferentes estômagos, né? Aqui de um cachorro, de um gato, um porco. Aqui a gente tem de um boi, aqui de um equino, certo? Nota que essa imagem aqui, ela evidencia justamente aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre a parte agrandular e a porção que é granular, certo? Nós vimos que a parte agrandular, nos bovinos, ela vai ser representada pelos 3 compartimentos estomacais lá, né? Rumen, né? E aí nós temos o retículo e nós vamos ter também o omaso, tá bom? O retículo e aqui o omaso, certo? No equino, a gente vai ter uma porção aqui também que vai ser glandular, no suíno, no gato e no cachorro também. Aí as demais regiões aqui do estômago desses animais, elas vão ter a presença de glândulas na mucosa, justamente para a secreção do suco gástrico e de outras substâncias que vão auxiliar no processo de digestão. E olha essa imagem aqui fascinante. Aqui a gente tem o estômago de um equino, né? Notem que aqui a gente consegue ver a região glandular, né? Que é a região que vai produzir suco gástrico, vai ajudar na digestão propriamente dita, certo? Dá até pra gente ver o aspecto dessa mucosa aqui, ela bem úmida, tá? E olha aqui, aqui a gente tem uma região glandular, ou seja, que não tem a secreção de glândula, né? Notem que ela é um pouco mais seca, tá? Como a gente pode estar observando aqui na imagem. E, gente, o estômago unicavitário ou monogástrico, né? Lá no caso dos porcos, né, do cavalo e de nós mesmos, obviamente, né, eles vão se caracterizar porque eles têm uma forma como se ele fosse um saquinho achatado, né, que é onde o alimento vai ficar. Então ele tem uma forma de saco, que é o estômago que a gente está acostumado a desenhar, propriamente dito, certo? E o estômago dos animais que são unicavitários, né, que vão ter um compartimento só, eles vão apresentar 4 partes. Nós temos a parte cardíaca, que é onde o alimento ele vai chegar pelo esôfago, né, e vai desembocar nessa região. E aqui a gente tem algumas válvulas que vão permitir a entrada desse alimento ou não. Nós temos o fundo gástrico, tá, gente? Ele vai ser o encontro do esôfago com o estômago. Nós temos o corpo gástrico, que é onde vai ocorrer a digestão do alimento, tá? Que é o corpo do estômago propriamente dito, né? Então o alimento vai ficar armazenado aqui, aqui é onde ocorre a magia da digestão. E nós temos o piloro, que é a região por onde vai ser o alimento para entrar no intestino delgado. Inclusive aqui está mostrando pra gente a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, certo? Aqui a gente também vai ter algumas válvulas, tá, gente? Que vai impedir vai impedir ou permitir que o alimento ele vai para o intestino ou não, tá? Então tem esse controle, olha que interessante. O nosso sistema é incrível, né? Ele que vai controlar se vai entrar no estômago, se vai sair do estômago para o intestino delgado e assim por diante. Então ele trabalha de uma forma muito eficiente, tá? E galera, o estômago pluricavitário, né, o poligástrico dos ruminantes, dando continuidade a eles, que é o que a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior agora, ele vai ser composto por 4 câmaras, tá? Nós temos o rumen, retículo,
omaso e abomaso. Lembrando que o estômago, independente de qual animal seja, ele vai se caracterizar porque ele é formado por órgãos que são tubulares. Então aqui o compartimento maior aqui é o rumen, aqui a gente tem o retículo, aqui nós temos o omaso e o compartimento que lembra o estômago dos monogástricos mesmo é o abomaso, tá bom? Olha essa imagem, gente, que imagem bonita, né? Maravilhosa. Aqui a gente tem uma peça anatômica, tá? Essa foto aqui eu tirei lá no laboratório de anatomia animal comparada. Então, se a gente fosse pro laboratório, provavelmente vocês iam manusear essa peça e eu ia pedir para vocês identificarem cada um dos compartimentos estomacais. Então, olha aqui, a gente tem a primeira porção do estômago bovino, tá? Que é o rumen. Aqui nós temos a segunda porção, que é o retículo, que inclusive vocês usam isso aqui na alimentação, né? Então, quando vocês estão comendo dobradinha, que eu não gosto, mas eu acho que muitos de vocês devem gostar, vocês estão comendo o estômago do boi, tá? Que é essa coisinha aqui, tá bom? Nós temos o omaso, que vai ser essa região aqui, tem uma forma circular, lembram folhinhas achatadas. E nós temos o abomaso, que é o estômago verdadeiro aí, né? Que é onde vai ocorrer a magia de digestão. Então, esses são os 4 compartimentos estomacais, gente. E olha que legal. Essa imagem que a gente consegue ver também a presença, ó, do esôfago, tá? Que é por onde o alimento chega. Então, o primeiro compartimento aqui onde o alimento ele vai ser desembocado vai ser no rumen. E, gente, eu quero que vocês olhem essa imagem aqui. Vocês estão percebendo que a mucosa do estômago, ela varia de compartimento para compartimento. Então, dica para vocês. Lá no laboratório, eu ia pedir para vocês achar cada um dos estômagos conforme a mucosa estomacal, certo? Então, a gente tem diferenças com relação à mucosa. A gente vai conversar mais adiante que o rumen, ele vai ter algumas estruturas que são chamadas de papilas, tá? Ruminais ou ruminantes. Nós temos aqui, ó, as cristas reticulares, certo? Aqui nós temos as lâminas omasais compondo a mucosa do omaso. E aqui no abomaso a gente vai ter as pregas espirais, justamente por conta do formato, tá bom? E nós vamos ver que cada uma dessas mucosas ela tem um papel muito importante na função que ela vai desempenhar, tá, gente? Pessoal, como eu já havia comentado, mas para reforçar, o rumen, o retículo e o omaso, eles costumam também ser referidos como proventrículos ou pré-estrômagos, tá? Que inclusive é um termo que a gente usa também para galinha, tá? Porque ela também tem um estômago bem diferente. E eles vão receber essa denominação justamente porque neles a gente não vai ter a presença de glândulas, tá? Ele vai se caracterizar porque ele é formado por uma mucosa que é a glandular, tá? E esses 3 estômagos aqui, eles têm um papel muito importante nos herbívoros, porque eles que vão ajudar a quebrar a celulose. Então, nós, por exemplo, seres humanos, nós não temos a capacidade de quebrar a celulose, certo? A gente não tem essa capacidade, porque nós não somos herbívoros. Agora, o estômago desses animais, eles são adaptados para quebrar a celulose e eles fazem isso de uma forma muito eficiente, tá? E como eu falei para vocês, nessa região não tem presença de glândulas, tá? Ela é agrandular. Já o abomaso, que seria o estômago verdadeiro, para começar a gente entender, né? Que se assemelha ao dos mamíferos domésticos, ele vai ter a presença de região glandular. Então, esses 3 primeiros estômagos aqui, ó, tá, gente? Eles não vão ter a presença de glândula, enquanto que o abomaso, ele possui. Vamos conversar sobre o primeiro compartimento estomacal aí, o rumen, tá? Gente, o rumen, ele é o maior compartimento estomacal, né, dos bovinos, certo? Ele vai se caracterizar porque ele é um saco bastante grande e ele é comprimido lateralmente dentro do corpo do animal. E só para vocês terem uma ideia, ele pode ter 150 litros a 200 litros, dependendo do animal. Então, ele praticamente ocupa quase toda a cavidade abdominal inteira do animal, né? Então ele vai preencher quase em totalidade, ó, a metade esquerda do abdômen, certo? E notem que aqui, ó, a gente consegue ver e evidenciar justamente as papilas ruminais. Então, ele é o maior compartimento estomacal, né? Como eu falei para vocês, eles podem chegar até 200 litros, dependendo do tamanho do animal. Ele ocupa, gente, 75% da cavidade abdominal, tá? Ele é muito grande mesmo, principalmente quando ele tá cheio, certo? E só para vocês terem uma ideia do tamanho, né, do rumen, gente, ele vai se estender aqui, ó,
do diafragma, lembrando que é aquele músculo que vai separar a caixa torácica da cavidade abdominal pélvica, então ele vai, mais ou menos aqui, ele vai se estender do diafragma, tá? Que é mais ou menos essa região aqui, até a pelve do animal. Então ele é muito grande, né? Não é por nada que ele ocupa 75% do espaço. E aqui pra gente, ó, nossa imagem, aqui a gente tem uma imagem topográfica do rumen de um bovino, certo? Dá pra gente ver certinho o quanto ele é grande, ó. Ele ocupa praticamente toda a cavidade abdominal, certo? Então ele vai se estender, ó, do diafragma, né? Que vai estar bem aqui nessa região, até a pelve do animal. Bom, mas qual que é a função do rumen, né? Por que esse compartimento ele é tão grande assim? Gente, primeiro porque ele é um reservatório, né? Ele vai reservar o alimento ali, ali que o alimento ele vai ser armazenado enquanto ele vai ser fermentado, certo? E aqui que vai ter a embebidação dele, porque ele vai ser embebido de algumas substâncias que são produzidas por micro-organismos e é nessa região que vai começar a ocorrer a digestão da celulose, tá? Uma das características do rumen, gente, é que ele tem uma microbiota normal que é essencial para que a quebra da celulose ocorra, tá? Então ele vai ter várias bactérias, né? Eles têm fungos e protozoários que conseguem quebrar a celulose e que vão fazer uma associação simbiótica, né? Em que ambos vão se beneficiar. Né? Ele beneficia, no caso, os bovinos ou os animais que sejam poligástricos, né, quebrando a celulose. Em compensação, a gente vai ver que essa microbiota ela ganha algumas coisinhas. Já a gente comenta sobre isso. Então, essa câmara de fermentação aí, né, que é onde vai ocorrer a quebra da celulose, ela vai fornecer um ambiente extremamente ideal para que os micro-organismos eles façam a digestão e quebra da celulose, tá? Primeiro, como que é esse ambiente, né? Gente, esse é um ambiente que vai se caracterizar porque ele não tem a presença de oxigênio. Então, esses micro-organismos que vivem aí, né, nessa cavidade, né, estomacal, eles não precisam de oxigênio. Então, a anaerobiose vai favorecer que eles sobrevivam ali, né? Então, nada mais é do que sem oxigênio. O pH, gente, do estômago, né, no rumen aí, ele vai ser entre 5,5 e 7, né? Então vai de um pH ácido a um pH neutro. Mas é mais comum ele estar entre 6,8 e 6,9, tá? Então esse é o pH. Isso aqui favorece a proliferação desses micro-organismos e as atividades que eles vão realizar justamente na quebra da celulose. A temperatura que o rumen está também é ideal para que esses micro-organismos proliferem e realizem sua função, que é entre 39 e 40 graus, tá? Obviamente, o estômago está fornecendo nutrientes, está fornecendo substrato para que esses animais, esses micro-organismos, na verdade, se alimentem, né? E consigam realizar a função dele. Então, o estômago fornece alimento para eles e eles fornecem para o estômago a quebra da celulose. Então, é uma troca, certo? Você me ajuda, eu te ajudo. Uma outra característica que vai fazer com que esses micro-organismos também, né, se deem tão bem aí no sistema digestório dos ruminantes é o fato de lá ter uma umidade muito alta. Vai estar mais ou menos entre 80% a 90%, certo? E, gente, os micro-organismos eles vão fazer uma retirada contínua, tá, de produtos finais da fermentação e, obviamente, também parte desses nutrientes eles vão ser retirados, né, do estômago pelas papilas ruminais. E olha que interessante, gente. Eu dei um zoom aqui para vocês verem. Olha que coisa mais bonita as papilas ruminais que vão revestir a mucosa. Né? E é aqui nessas papilas que a gente tem milhares de micro-organismos fazendo seu papel de forma tão eficiente. Vocês estão vendo, gente? Por isso que essa unidade ela é tão legal de trabalhar, tá? E aí uma outra característica, tá, gente? Com relação aos micro-organismos que vão estar presentes nas papilas ruminais, tá? Além de eles fazerem a quebra de celulose, gente, eles também vão sintetizar vitaminas do complexo B e K. Vocês estão vendo como que eles são eficientes? Além de eles quebrar a celulose, eles fornecem ainda vitamina para os ruminantes, tá? Vitamina B e K, certo? E o que eles fazem? Eles ajudam a quebrar a celulose, que é um carboidrato, né? E também ainda mais alimentos que o animal coma, em ácidos graxos voláteis, né, que são chamados de AGVs. E aí, esses AGVs eles vão ser assimilados pelas papilas ruminais, parte vai ser assimilada para o sistema circulatório, parte vai seguir caminho para cada um dos outros órgãos que constituem o sistema digestório, tá? E não se esqueçam, gente, o retículo, o rumen e o omaso
não tem presença de glândulas, tá? Então eles não vão secretar suco gástrico, por exemplo. Isso aí é uma coisa que a gente vai observar no abomaso, tá? E aí uma outra coisa importante também, com relação à boca dos ruminantes, tá? Eles não têm enzima digestiva, gente, na boca, tá? Até porque eles têm 4 compartimentos estomacais, então não tem necessidade nisso, né? Deixa os estômagos trabalhar aí. E aí, a próxima estrutura que nós temos compondo aí o sistema digestório do retículo... Olha, gente, o sistema digestório dos ruminantes. Fala uma coisa, pensa outra, que a professora tá batendo bem da cachola. Então, o próximo estômago que constitui, né, o próximo compartimento estomacal que vai constituir aí o sistema digestório dos ruminantes é o retículo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro com relação à localização, tá, gente? O retículo, ele vai ser localizado mais próximo à posição cranial, certo? Que é o número 2 aqui, ó. Certo? Então ele vai estar mais próximo à região cranial, como a gente pode estar observando aqui, mas ele também vai estar em contato com a face caudal do diafragma, até porque o diafragma ele vai estar mais ou menos aqui, ó, que é aquele músculo que vai separar justamente a caixa torácica da cavidade abdominal pélvica, tá? Então ele vai estar mais próximo à região cranial, mas ele se conecta vai ter contato com a parte caudal do diafragma, tá? Gente, o retículo, ele vai se caracterizar porque ele apresenta paredes com membrana mucosa, mas que são agranulares, como a gente já conversou. E essa membrana mucosa dele, né, ela vai ser formada por cristas reticulares. Como eu falei para vocês, a mucosa é uma das características que vai permitir com que a gente consiga distinguir que estômago, né, que compartimento estomacal que a gente está se referindo, tá? Então, notem que a parede da mucosa dele é formada por cristas reticulares, tá? Elas não secretam enzimas, até porque, como eu falei para vocês, o retículo é granular, certo? E vocês utilizam esse estômago para alimentação, porque isso aqui é a dobradinha, a famosa dobradinha, tá? E uma coisa, como curiosidade, gente, é que quando um animal ele se alimenta de corpos estranhos, né? Prego, por exemplo, vidro, esses materiais eles costumam ficar retidos aqui no retículo, certo? E aí, se o animal não conseguir se livrar através da fezes desse alimento, né, que ele comeu de forma errônea, obviamente, isso pode causar alguma inflamação no estômago, tá? E olha aqui, ó, aqui a gente tem, ó, a imagem, né, evidenciando bem a questão das cristas reticulares, olha que coisa bonita, né? Isso aqui que vocês usam para comer. Eu não gosto, tá, gente? Por isso que eu falo que vocês usam, porque eu não sou enjoada pra comida. Quer dizer, pra qualquer comida não, pra comida assim, tipo língua, coração, esse trem aí, eu não sou muito fã não. Eu acho que é porque quem mexe com essas coisas aqui não quer comer essas coisas não, pode ter certeza. Gente, aí o alimento, o que vai acontecer? O alimento ele vai ser mastigado inicialmente, na boca vai ocorrer a quebra mecânica e a quebra química do alimento, né? Depois essas partículas menores elas vão ser mandadas para a faringe, depois elas vão para o esôfago até chegar no estômago. O estômago que ela vai chegar inicialmente é o rumen, certo? Por que eu tô falando isso aqui? Já vamos entender. Aí o que acontece, gente? Se o alimento ainda ele não tiver sido totalmente degradado ou fermentado, o que vai acontecer? O retículo vai perceber isso, né? Que ele veio do rumen e não foi totalmente fermentado ou degradado, que ele não foi tão eficiente assim na quebra das partículas. Aí ele vai mandar esse alimento de volta para a boca, tá? Que é um processo que a gente conhece como ruminação, né? E regurgitação, certo? Aí ele vai mandar de novo esse alimento para a boca. Então, os bovinos, eles passam o dia todo mastigando porque eles comem, depois eles vomitam e comem de novo. Olha que coisa mais bonita, maravilhosa, né? Então é isso que acontece. Quando o alimento ele chega aqui no retículo, o retículo vai perceber se ele veio do rumen bem trituradinho ou não. Se não tiver sido bem triturado, aí vai ser mandado de novo para a boca do animal e aí a gente vai ver os bovinos fazendo aquele movimento com a boca o dia todo, né? Justamente para terminar de triturar o alimento, certo? Agora, se o alimento ele vir bem triturado e vir bem fermentado, aí ele segue para o próximo órgão, que é o omaso. Aí depois do omaso, ele vai para o abomaso,
certo? E depois para os intestinos, obviamente, né? Intestino delgado e intestino grosso. Então, gente, a função do retículo, né? Só para reforçar, vai ser justamente fazer o processo de regurgitação ou ruminação, tá? Lembrando que isso é feito através de movimentos peristálticos. E não se esqueçam que ele é formado pelas cristas reticulares, tá bom? Um outro compartimento estomacal que nós temos aí compondo os ruminantes é o omaso, tá, gente? O omaso, ele vai ser localizado à direita da cavidade abdominal do rumen retículo. A gente consegue identificar ele lá, primeiro porque ele tem um formatinho esférico, né? Ele é mais circular, tá? E o outro, gente, porque ele lembra como se fossem várias folhas, uma em cima sobre uma sobre a outra, tá? E ele vai ter a presença de várias lâminas musculares que vão ajudar justamente a terminar de triturar o alimento, que são as lâminas omasais, tá? Que aqui nessa imagem não vai ver, mas a impressão é que ele é cheio de pelinho, mas aquilo na verdade são lâminas, certo? Por conta dessas lâminas omasais, antigamente o omaso, ele era conhecido também como folhoso, certo? E lembrando que assim como o retículo e assim como o rumen, ele é agrandular, então portanto ele não secreta enzimas, certo? E olha essa imagem aqui de microscopia eletrônica, gente. Aqui tá evidenciando pra gente as lâminas omasais, tá? Que vai compor cada uma dessas dobrinhas que a gente tem aqui no omaso, certo? E ele tem como função, extremamente importante, por sinal, a absorção de algumas substâncias, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, ele absorve de 60 a 70% de água, tá? Então, a absorção de água ela vai ocorrer de uma forma muito eficiente aqui no omaso, tá? Além de absorver água, ele vai absorver também minerais e os ácidos graxos voláteis, tá? Que a gente viu que vinha lá dos órgãos anteriores, né? Quando a gente tinha quebra dos carboidratos tais como a celulose, certo? Que era o que as pílulas ruminais conseguiam assimilar, tá? E aqui, obviamente, a gente também vai ter digestão ocorrendo, né? Então os alimentos eles vão ser diminuídos em partículas ainda menores. E ele, gente, ele é um órgão selecionador, tá? Porque ele vai dizer se determinado alimento ele pode ser utilizado para posteriormente ser mandado para o sistema circulatório, né? E o sistema circulatório mandar isso para algumas células ou demais estruturas, certo? Ou se ele vai seguir o caminho seguinte, né, da digestão, que no caso é o abomaso, certo? E aí depois intestino delgado, depois intestino grosso, e aí se nada for aproveitado lá nessas estruturas, vai seguir um outro caminho oposto, que é o reto, né, e posteriormente o ânus. E, gente, uma coisa interessante é que aqui, como a gente tem a absorção de vários nutrientes, tá? O material, ele vai deixar de ter um aspecto mais líquido e ele vai passar a ter um aspecto mais sólido. Então, ele vai começar a adquirir a aparência de bolo fecal, tá, gente? Que é o termo que a gente dá para quando as fezes estão sendo formadas. Bolo fecal. Bolo fecal. Pessoal, e essas lâminas omasais aqui, elas vão ajudar a comprimir e triturar a digesta, tá? Então, como eu falei pra vocês, ela ajuda também na digestão. E não se esqueçam, além de fazer a digestão, também ajuda na absorção. Principalmente a absorção de água. E nós temos o último compartimento estomacal aí dos ruminantes, que é o abomaso, tá, gente? O abomaso, ele é comparado ao sistema digestório dos indivíduos monogástricos, certo? Ele vai se caracterizar porque ele é glandular, então ele vai secretar algumas substâncias que vão ser de suma importância durante a digestão, como por exemplo o suco gástrico, certo? Então ele tem glândulas que vão produzir o suco gástrico. E com relação à morfologia, o formato, né, da sua mucosa, ela é formada por pregas espirais, tá? E nessas pregas espirais aqui, ó, que a mucosa vai secretar suco gástrico para fazer a digestão. E, gente, o estômago abomaso, né, esse compartimento estomacal aí, o compartimento estomacal abomaso, desculpa, o compartimento estomacal abomaso, ele vai lembrar o estômago de um monogástrico mesmo, inclusive o formato, assim, de saquinho, tá? E ele é formado por duas regiões. A gente tem uma estrutura que a gente vai chamar de curvatura maior e a gente tem uma região que a gente vai chamar de curvatura menor, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem a curvatura menor, ou maior, essa é uma coisa que eu falei outra, curvatura maior. E essa região aqui é a curvatura
menor. Notem que a curvatura maior, ela está mais próxima à região ventral, enquanto que a curvatura menor, ela está mais próxima à região dorsal, tá? Qual que é a função do abomasum? Obviamente, lá que vai acontecer a magia da digestão, tá? Porque como ele tem a presença de glândulas, as glândulas elas vão secretar várias enzimas que vão ser de suma importância para a digestão. Entre elas, nós temos enzimas como a pepsina e o pepsogênio, que são importantes enzimas para fazer a quebra de proteínas, tá? Nós temos hormônios como a gastrina, que vai estimular justamente essa questão da digestão. E aqui a gente tem a secreção do suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, tá, gente? E ele que vai ajudar a fazer a quebra do alimento. Aqui a gente também tem a secreção de água, tá, gente? E nos animais jovens, né, dos filhotes, a gente pode encontrar no estômago a presença de uma enzima chamada de quimiosina. Antigamente ela era conhecida como renina, tá? E essa quimiosina é muito importante porque ela vai ajudar a quebrar os nutrientes que tem no leite, tá? Inclusive, nós, seres humanos, a gente também temos algumas enzimas nos filhotes, né, nos bebês, no caso, que vão quebrar o leite, tá, gente? E nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite depois de adulto. Isso explica porque muitas pessoas desenvolvem intolerância à lactose na vida adulta, tá, gente? Porque o nosso corpo parou de produzir aquela substância que conseguiria quebrar, né, o leite. Então, isso pode fazer mal, porque a gente não consegue assimilar de forma eficiente. E olha aqui, para fechar nossa terceira videoaula aí, vamos mostrar aqui nos ruminantes os 4 compartimentos estomacais, né? Olha aqui, a primeira porção e maior dela, o rumen, tá? Depois nós temos o retículo, que é o número 2. Aqui nós temos o omaso e o 4, o abomaso. Então olha aqui, gente, o bovino aqui no caso, né, uma vaquinha aqui, ele vai mastigar o alimento, alimentar foi foda. Ele vai mastigar o alimento, certo? Aqui a gente vai ter a digestão mecânica no momento em que os dentes estão triturando o alimento, mas também a gente tem a digestão química, né, ocorrendo aqui, gente, justamente porque tem enzima. Como a gente viu, não tem enzimas, não. Eu tô confundindo aí com as outras espécies. Aqui a gente não tem enzimas sendo produzidas justamente porque os compartimentos são bem eficientes. Então, aqui vai ocorrer só a trituração mecânica, né? A gente não vai ter enzimas aqui presente na mucosa bucal. E aí o que acontece? O alimento, ele vai seguir para a faringe, posteriormente ele vai para o esôfago, do esôfago ele vai chegar aqui no rumen, tá? Que é aquele compartimento estomacal maior. Lembrando que aqui no rumen a gente tem as papilas ruminais. Lembrando que aqui a gente tem uma microbiota que vai ajudar a quebrar a celulose, certo? Aí o alimento, ele vai para onde? Ele vai seguir em direção ao retículo, que é o segundo compartimento estomacal. Olha que setinho. Então ele vai seguir em direção ao retículo. Aqui no retículo, né, o alimento ele vai, obviamente, passar um pouquinho pela digestão. Só que, como eu falei pra vocês, se ele perceber que aqui as partículas elas não foram tão quebradas, não vieram tão quebradas de forma eficiente lá do rumen, ele vai fazer a regurgitação do alimento. Aí o alimento ele vai voltar para a boca, certo? O alimento vai mastigar, o animal vai mastigar de novo esse alimento e depois ele engole de novo, certo? E agora o que vai acontecer? Ó? Ele vai para o terceiro compartimento estomacal, que é o omaso, tá, gente? Aqui no omaso, como a gente viu, vai ter absorção de água, vai ter absorção de uma série de nutrientes. A gente tem as lâminas omasais que também vão ajudar a triturar o alimento. E aí depois o alimento ele vai seguir para o último compartimento estomacal, que é o abomaso, que é onde a gente vai ter uma mucosa granular, né? Vai ter a síntese de suco gástrico, entre uma série de outras enzimas, certo? Depois o alimento ele segue para o intestino delgado e para o intestino grosso. E aí o que não for assimilado em nenhuma dessas partes aqui e não for aproveitado pelo corpo, obviamente ele vai ser eliminado pelo reto, né, ou ânus. Então, gente, aqui deu uma explicação rapidão, depois vai ter um videozinho que a gente vai ver isso com mais detalhes, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula pra gente falar um pouquinho aí sobre intestino delgado, intestino grosso e ânus e também as glândulas anexas. Aí a gente fecha a penúltima aula, porque a última aula a gente vai ver a diferença com relação ao sistema digestório.
certo? Então, essa unidade tem 5 videozinhos, tá, gente? Já já vejo vocês. Tchau, tchau.